dá uma clareza. Isso porque nós podemos distinguir três teologias. Mas se há três tipos de teologia, todas as três, por serem teologia, tem como objeto Deus. Mas deve haver alguma diferença entre essas três teologias. Vamos dizer que a primeira forma de teologia é o conhecimento de Deus que Deus tem de si próprio. Então, essa seria um conhecimento que Deus, o intelecto de Deus, teria da sua própria essência. Está bem assim, né? Então, Deus, ele conheceria a sua própria essência. Vou dizer mais, o único conhecimento que Deus tem é teológico. O intelecto de Deus só produz como conhecimento teológico. Por quê? A única essência que é capaz de atualizar o intelecto de Deus é a sua própria essência. Deus está bem assim. Então Deus, todo conhecimento de Deus seria teológico. Mas Deus conhece tudo que é conhecível. Porque tudo que é conhecível está na essência de Deus. Deus está bem assim. Então Deus conheceria todo o conhecível enquanto ele conhece a sua essência. E enquanto ele é causa de tudo aquilo que é, ele conhece tudo aquilo que é conhecível, tudo aquilo que está contido, vamos dizer assim, em Deus. Então o conhecimento de Deus, o intelecto de Deus tem como objeto, se é a sua própria essência, o único objeto inteligível que é infinito ou ilimitado, porque não conhece limites. Seria um objeto que não teria limites. Só um intelecto infinito e ilimitado pode conhecer esse objeto na sua totalidade. Então o conhecimento que Deus tem é um conhecimento teológico. Então a primeira teologia seria essa teologia que é o conhecimento que Deus tem de si próprio. Vamos dizer que há uma outra teologia que seria a chamada teologia dos bem-aventurados, que são aqueles que, por uma eleição divina, por uma escolha divina, podem ver Deus face a face. São os bem-aventurados. Então, aqueles que podem ver Deus face a face, eles conhecem Deus através da sua essência. O conhecimento que eles têm é uma visão de Deus. Tá bem? É uma visão da essência de Deus. Esse seria o conhecimento que o bem-aventurado tem. Mas ele não é um conhecimento como Deus tem de si próprio, porque é preciso um meio, uma mediação para que esse conhecimento se dê. É preciso, vamos dizer, uma luz sobrenatural. É preciso que Deus faça com que o bem-aventurado veja a sua essência. Está bem? Então seria uma visão face a face de Deus. Ora, mas como eu disse que Deus, quando ele conhece a sua essência, ele conhece tudo que é conhecível, se o bem-aventurado vê Deus face a face, nós deveríamos concluir então que o bem-aventurado também conhece tudo que é conhecível como Deus, mas isso não se dá, porque o bem-aventurado só conhece aquilo que Deus quer que ele conheça. Então o conhecimento do bem-aventurado é diferente do conhecimento que Deus tem de si próprio, porque ele não é ilimitado. Vê se está bem, ele é um conhecimento limitado, e essa limitação é devida à própria vontade de Deus. Então ele pode conhecer de Deus tudo aquilo que Deus quiser que ele conheça. Tá? Como é que está isso, Rogério? Rogério, você perdeu aulas irrecuperáveis.
que não foram gravadas. Fiquei aborrecido com você. Então vê aí, tá vendo? Então tá bem clara a distinção que há aqui do conhecimento, da teologia que Deus tem, o conhecimento que Deus tem da sua própria essência, através do seu intelecto, e o conhecimento que o bem-aventurado tem, que implica aí uma luz sobrenatural, implica uma mediação. Esse conhecimento, ele depende da vontade de Deus. E ele não é como o conhecimento que Deus tem de si próprio, um conhecimento que implique o conhecimento de tudo que é conhecível. E além do mais, o bem-aventurado, ele não tem apenas esse conhecimento, porque o seu intelecto, sendo um intelecto que pode ser movido pelo fantasma sensível, ele pode conhecer também abstrativamente. Então o bem-aventurado, ele tem um conhecimento que é a visão de Deus face a face, mas ele também conhece por abstração a quididade das coisas materiais. Então o conhecimento do bem-aventurado não é apenas teologia, mas ele tem um conhecimento teológico. E há, para terminar essa hierarquia que é hierárquica, que é a teologia divina, o conhecimento que Deus tem de si mesmo, é a teologia superior, que o próprio Deus, é o conhecimento que Deus, Ele próprio faz de si mesmo. Há uma terceira teologia que seria, vamos dizer, a nossa teologia, a teologia de nós que não somos bem-aventurados, ou seja, um conhecimento de Deus que não é por uma visão face a face, é o conhecimento que tem de Deus aqueles que o conhecem apenas pela revelação, por aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Vê se está bem. Olha que distinção, que clareza que eu estou fazendo. Então nós temos a teologia, que é a ciência divina feita pelo intelecto de Deus, a teologia enquanto a visão que o bem-aventurado tem, é a teologia dos bem-aventurados, e a teologia, que eu chamei de teologia nostra, como eles chamam em latim, teologia nostra, ou a teologia da revelação, que é o conhecimento que se tem de Deus pela Sagrada Escritura. Vê se está bem assim. Está bem, Érica? Se o Roberto tivesse aqui, ele já estava aqui assim, ó. Tá? Esses temas assim, ele fica louco, né? Vamos dizer o seguinte, vamos nos deter um pouco nessa teologia da revelação, e entender que uma teologia, as proposições que nos revelam o conhecimento que nós temos de Deus são formadas ou são compostas por termos que o nosso intelecto seja capaz de entender. Ou seja, Deus não pode nos revelar um conhecimento sobre a sua natureza através do Testamento, do Antigo Testamento, usando termos que o nosso intelecto, que não é o intelecto divino, não é um intelecto que possa ver Deus como Deus se vê, não é um intelecto de bem-aventurado. Então, nós só podemos conhecer aquilo, o nosso intelecto só pode conhecer por abstração. Então, ele só pode entender termos que sejam termos que se originem por abstração. Então, todas as proposições que nos revelam um conhecimento sobre Deus, que são as proposições da Escritura, elas têm que ser compostas de termos que o nosso intelecto entenda. E é o que nós encontramos lá, é ser supremamente bom, supremamente inteligente,
Esses termos são termos que o nosso intelecto é capaz, são conceitos abstratos que o intelecto do pecador ou do não bem-aventurado é capaz de entender. Está bem assim, né? E vamos dizer, para abrir, para terminar, para abrir o grande problema que o Duns Scott vai introduzir, que o conceito que nós podemos produzir, olha só, que um intelecto que está atualmente reduzido à abstração, o conceito mais perfeito que esse intelecto pode produzir é o conceito de ser infinito. O conceito simples mais perfeito que esse intelecto pode produzir é o de ser infinito. Esse conceito de ser infinito não é um conceito que tenha sido dado pela revelação, mas é um conceito que um intelecto no estado de abstração pode produzir. O intelecto é capaz de entender um conceito como o de ser infinito. Está claro assim? Então eu estou dizendo que o conceito mais perfeito que nós podemos produzir é o de ser infinito. Esse conceito, ele não é um conceito que tenha sido dado pela revelação. Ele não vem das proposições de fé, mas ele é uma produção do intelecto. Mas o intelecto entende que esse conceito, ele é um conceito que representa aquele ser que as palavras da Escritura nos revelam como sendo supremamente bom, supremamente inteligente. Ou seja, que esse conceito é um conceito que representa a essência de Deus. Vê se está bem. Representa a essência de Deus. Ele seria um conceito que nós teríamos, que nós produziríamos, e que o único objeto que esse conceito poderia estar representando é Deus. Porque nós não conhecemos no mundo material nenhum ser infinito. Tá bem? Nenhum ser que não seja limitado, que tenha uma existência ou a sua natureza limitada. Tá bem, Eduardo? Então o único objeto que pode ser representado por esse conceito é Deus. Então o conceito mais simples que o intelecto pode produzir, o conceito mais perfeito que o intelecto pode produzir para conhecer Deus é o de ser infinito. Tá bem, não é? E Eduardo, está claro? Eu disse que esse conceito é o conceito simples, mais perfeito. Mas é estranho dizer que esse é um conceito simples, porque ele é o conceito de ser infinito. Então, como é que esse conceito, como é que ele tem uma unidade? Como é que ele é dotado de uma unidade que lhe dá simplicidade? Mas o conceito de ser infinito, nos explica o Duns Scott, é diferente de um conceito, por exemplo, como ser supremamente bom ou ser supremamente inteligente. E eles recorrem a um exemplo para nos fazer entender isso, usando o conceito de brancura. Brancura. E ele diz que o conceito de brancura visível é um conceito que ele não é um conceito simples. Porque a visibilidade da brancura é acidental. A brancura não é em si mesma visível. Tá bem assim? Brancura visível significa que o visível, ele é exterior à brancura, ou extrínseco à brancura. Ele não está incluído na noção de brancura. Vê, Eduardo, também.
ele seria acidental à brancura. Então o conceito de brancura visível, na realidade, é composto da noção de brancura e da noção de visível. Vamos dizer, são duas essências, ou duas qualidades completamente independentes, distintas uma da outra. Mas o conceito de brancura intensa, diz esse teólogo, é um conceito simples, porque a intensidade não é como o visível. A intensidade, ela é intrínseca à brancura. O que ele está dizendo é o seguinte: a brancura se apresenta sempre numa determinada intensidade. Acompanha a brancura uma intensidade com uma determinação intrínseca da brancura. Olha o que está aparecendo aqui: determinação intrínseca. Ou, como ele chama, modo intrínseco, no sentido de que todo conceito ele se apresenta numa determinada modalidade. A intensidade aqui da brancura intensa não seria uma qualidade distinta da brancura, mas a modalidade em que a brancura se nos apresentaria. E ele diz que quando nós concebemos um conceito como ser infinito, é a mesma coisa. Infinito seria apenas a modalidade que nós conceberíamos o conceito, que é o conceito de ser. É o conceito de ser concebido na sua modalidade, a mais intensa. Vê se está bem assim. É o conceito de ser concebido na sua infinitude. Olha o que está aparecendo então. Ele está nos dizendo que infinitude, a infinitude não é um atributo de Deus. Quando eu digo ser bom ou ser justo, justo ou bom são atributos que eu afirmo do ser. Mas quando eu digo ser infinito, aqui é importante. O infinito não é um atributo, mas um modo. Então, ele está fazendo uma distinção entre atributo e modo. Vê, Eduardo, também. O modo, ele é a modalidade, ela é intrínseca ao conceito. Ou seja, todo conceito ele se apresenta numa modalidade que lhe é intrínseca. É uma determinação intrínseca. Vê se está bem. Ele está liberando essa noção de modo como sendo determinação intrínseca da essência. Olha só, hein? A brancura visível. O visível para a brancura é essa determinação. O visível não, a intensidade. O visível seria um atributo que nós afirmamos da brancura. Mas ele diz que o intenso, ou no caso do ser infinito, a infinitude não seria um atributo, mas um modo. É a modalidade do conceito. Por isso que esse conceito é simples, porque ele não é um conceito que seria formado pela reunião de dois conceitos. Ele é um conceito numa determinada modalidade. Vê se está bem. No caso aqui, seria o conceito de ser na modalidade infinitude. Veja, Eduardo, está bem. Está bem assim? Mas então já pode o plano do conceito. Não. Veja bem, ele é a modalidade do conceito ou da essência. É isso que ele está nos mostrando, que ó, aqui vai aparecer alguma coisa que a gente sente pegar o que ele está falando, vai produzir alguma coisa em nós. Ele está dizendo que a essência ou o conceito, ele tem uma modalidade intrínseca. Ele é um modo intrínseco, ou seja, ele acompanha a essência e o conceito sem ser um atributo. sem ser um atributo.
Porque o atributo, veja bem, o atributo é o que ele está dizendo. O atributo é quando nós atribuímos um conceito, afirmamos um conceito de um outro. Aqui não, essa determinação, ela acompanha o objeto, é intrínseca. É intrínseca. Oi? Mas o importante aqui é entender isso, que essa determinação, ela acompanha a coisa. Exatamente. Ela acompanha a coisa. Ela é uma determinação intrínseca. Ela não é uma atribuição que o intelecto faz. Não é o intelecto que está afirmando. Ela é, exatamente, ela apresenta nela mesma uma modalidade. Ela é o modo da essência. Ou o modo do ser. Tá bem, Érica? Tá? Vê, Eduardo, como é que está isso? Eu não entendi muito bem porque você falou que o conceito de brancura não é um conceito de ser. Não, brancura é visível. Brancura é visível. Porque brancura é visível, olha como é claro, a visibilidade não é alguma coisa intrínseca à brancura. É acidental a brancura. A brancura pode ser ou não visível. Ou não está bem? Mas a intensidade, ela seria uma determinação que acompanharia. Intrinsecamente. Ela acompanha a brancura. Vê se está bem, hein? E um dos conceitos do lado da infinitude e limitação da coisa, né? Basicamente. A infinitude, quando Deus apreendido como ser infinito, é exatamente infinito, é aquele que não tem limite. É como na brancura. A partir do momento que você consegue um limite de uma determinada. Mas você veja só, o infinito o intenso, o importante nesse momento é a gente entender isso, porque não quer dizer que o intenso seja ilimitado, a intensidade da brancura, mas ambos são determinações intrínsecas, ou modos do ser, a modalidade em que um conceito se apresenta. Está aparecendo então essa noção de um conceito se apresentar uma modalidade. Quando o nosso intelecto forma o conceito de ser infinito, é isso que ele está nos dizendo. Na realidade, nós não estamos formando um conceito composto do conceito simples de ser e do conceito simples de infinito. Mas é um conceito simples que há aqui. É o conceito de ser na modalidade, infinitude. É isso. Essa noção de modalidade, nós temos que aprender a manejar. Aprender a manejar. Porque o que nós temos que fazer é isso. Quando nós encontramos um pensador, é entender o que ele está liberando para a gente. E o que tem importância ali, o que é importante. O que nós podemos fazer com aquilo. Mas nós só vamos poder fazer um uso a partir do momento que nós soubermos manejar aquilo com destreza. Senão a gente não vai fazer o uso. Senão fica umas coisas assim do pessoal aí que anda aí pelo Rio, terrível. Porque eles falam um monte de nomes. Mas aquilo não é para eles um conceito. É apenas um nome. E a questão da filosofia são os conceitos, é a produção dos conceitos. Então o Duns Scott, ele está produzindo um conceito aqui. Esse conceito de modo intrínseco do ser. Está vendo? Está aparecendo essa noção que ela vai aparecer, dizem os grandes pesquisadores da obra do Duns Scott, na obra dele, que é o Duns Scott que vai introduzir essa noção de modo do ser, modo intrínseco do ser, ou grau de intensidade, que ele chamava também de grados. Os escolares chamavam de grados intensos. Grau de intensidade. Tá? Então, no fundo, é a intensidade das coisas. É a intensidade. Que todo conceito ele se apresentaria numa determinada modalidade ou intensidade. Então, deixa aí, né? Modalidade e intensidade é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa.
Mesma coisa. Ele há uma distinção aí que ele já fala sobre qualidade. Por exemplo, o branco visível. O branco visível, o visível é uma qualidade do branco, é um atributo, usa dessa maneira. Ele é extrínseco ao branco. Ele não é alguma coisa que é intrínseca ao branco. O branco, a brancura é a natureza do branco. Agora, o visível é acidental ao branco. Ele pode ou não ser visível, ele não é necessariamente visível. Tá? Agora deixa isso aqui de lado. Isso daqui faz, vamos dizer assim, faz parte do lado da teologia, né? Essas questões. Mas o Duns Scott, ele vai também introduzir uma metafísica. Ou melhor, é mais até do que isso. Vamos dizer que toda a questão dos teólogos medievais, dos teólogos da Idade Média, é exatamente delimitar os domínios da teologia e da metafísica. Distinguir a teologia da filosofia. Está bem como eu estou dizendo? Olha o que eu estou dizendo. É uma preocupação dos teólogos medievais traçarem esse limite. Os limites. Quais são os limites? Qual é o objeto próprio do domínio, que é a teologia? E quais são os limites? Qual é o domínio próprio? O objeto próprio desse domínio, que é a filosofia. Tá bem? Havia uma polêmica, uma querela na Idade Média, que eles chamavam da querela entre os santos e os filósofos. Os santos são os teólogos, ou seja, o que é que um santo sabe que um filósofo não sabe? Qual é a diferença do santo para o filósofo? Vê, Eduardo, está bem? Tá? E aqui, quando eles falam filósofo, geralmente eles estão tendo presente no seu pensamento Aristóteles. Eles confundem, os medievais, eles identificam a filosofia com a filosofia de Aristóteles. Então, seria mais ou menos o seguinte: aquilo que está na obra de Aristóteles é a filosofia, é o domínio do filósofo. Então, tudo aquilo que for introduzido que ultrapasse esse limite é um domínio dos santos. E mais do que isso, alguns santos, no caso aí o Duns Scott, ele vai fazer uma crítica da filosofia a partir da teologia. Ele vai introduzir determinadas críticas, ele vai introduzir determinadas modificações no pensamento ou nesse domínio da filosofia, mas as relações da teologia e da metafísica é o ponto central da obra do Duns Scott. Porque o que ele quer saber é exatamente, enquanto seres reduzidos à abstração, que ciência, que conhecimento nós podemos ter de Deus. Não sei se está bem. Então, vai aparecer, quando a filosofia é o tema abordado, a questão de saber qual é o objeto próprio da filosofia, e que sempre foi a questão dos filósofos. Os filósofos sempre se preocuparam em delimitar, ou determinar, ou definir o objeto próprio da filosofia. E eles dizem que o objeto próprio da metafísica é o ser enquanto tal. Mas essa questão, o Duns Scott entende que ela precisa ser colocada de uma maneira muito rigorosa pela importância que ela tem para um teólogo. Então ele quer saber qual é o ser que nós conhecemos. Uma discussão com
o Tomás de Aquino. Não é um diálogo não, que ele mantém com o Tomás de Aquino, uma discussão oral, mas a obra do Tomás de Aquino, diz o Gilson que devia estar inclusive na mesa dele quando ele está escrevendo esses textos. Ou seja, ele está lendo as obras de Tomás de Aquino. E aqui vai surgir um desacordo do Duns Scotus com Tomás de Aquino. Porque o Tomás de Aquino, que é também um teólogo, que é o grande nome, né? O grande nome respeitado dentro da teologia, o tomismo é dominante, né? Se você falar para encontrar um teólogo, pode ter certeza que 90% das chances é dele ser tomista. Se você falar eu sou escotista, ele já fica meio balançado. Porque o escotismo ele é inseparável da ordem franciscana, enquanto que o tomismo é dos dominicanos. Então eles foram relegados, os escotistas foram sempre relegados, de alguma maneira eles foram, vamos dizer, recalcados pela teologia tomista. Então o Duns Scotus vai fazer o que eu estou dizendo, ele vai abrir aqui uma luta, uma guerra, um desacordo com o Tomás de Aquino. Porque o Tomás de Aquino entende que o objeto próprio do intelecto, que é também o objeto da filosofia, porque o objeto próprio do intelecto e o objeto da filosofia nesse momento estão confundidos, seria a quididade, diz o Tomás de Aquino, da coisa material. A quididade ou a essência da coisa material. E o Duns Scotus não vai concordar com isso. Então está claro o que eu estou dizendo? O Tomás de Aquino dizendo o objeto próprio do intelecto e da filosofia é a quididade da coisa material. E o Duns Scotus não vai concordar com essa posição. Mas não concordar com essa posição, não pensa que é como esses programas que a gente vê em televisão, eu não concordo. O negócio aqui é barra pesada, tem que fazer argumentações, tem que fazer fundamentações incríveis. Então o que o Duns Scotus tem que fazer? O Duns Scotus tem que mostrar ponto por ponto, com argumentações muito firmes, por que ele discorda e o que ele está pensando quando ele diz que discorda do Tomás de Aquino. E o Duns Scotus faz uma distinção, ou melhor, uma distinção que aí nós não podemos dizer que seja dele, é uma distinção que é clássica entre os aristotélicos e entre os tomistas também, uma distinção entre os tipos de conhecimento que nós podemos ter. Que nós temos tantos objetos de conhecimento, quanto são os tipos de conhecimento, ou as faculdades de conhecimento que existem. E eles distinguem 3 faculdades. Eles dizem que há uma faculdade de conhecimento que ela é separada, prestem atenção, uma faculdade do conhecimento que é separada da materialidade, tanto no seu ser quanto na sua operação. Vê que é uma dupla distinção, é ser e operação. Então existe uma faculdade de conhecimento separada da matéria, tanto no seu ser quanto na sua operação. Isso só pode ser então uma faculdade de conhecimento que é separada completamente da matéria. E eles dizem, os intelectos angélicos. Os intelectos angélicos são faculdades de conhecimento dessa natureza. Porque um anjo, ele não tem matéria. Um anjo é concebido como sendo uma realidade puramente inteligível. E se o anjo tem uma faculdade de conhecimento, e eles dizem que tem, então essa faculdade que é o intelecto, esse intelecto, ele é completamente separado da matéria, tanto no seu ser quanto na sua operação, significando que o intelecto do anjo é capaz de conhecer movido pela sua própria natureza.
independente de haver qualquer fantasma sensível, que a essência do anjo, ela se atualiza no seu intelecto. Não fica aí o problema da atividade. Vamos ver. Por outro lado, eles dizem que há uma faculdade de conhecimento que está reunida à matéria, tanto no seu ser quanto na sua operação. E aí eles apontam para a sensibilidade, as faculdades de conhecimento sensíveis que não podem conhecer o seu objeto a não ser através dos órgãos. Por exemplo, a visão não pode conhecer sem o olho. Não sei se está bem. Então elas estariam ligadas aí à sensibilidade, o conhecimento pelas faculdades sensíveis seria um conhecimento que estaria ligado à matéria, tanto no ser quanto na operação. Seria através de um órgão, sempre através de um órgão dos sentidos, que a sensibilidade pode conhecer. E distingue uma terceira faculdade, que seria uma faculdade que ela está reunida à matéria no seu ser, mas não na sua operação. Reunida à matéria no seu ser, mas não na sua operação, é o intelecto. Porque o intelecto pode conhecer a quididade da coisa, a abstração feita, e é isso que ele conhece, a abstração feita da coisa enquanto tal e da sua singularidade. Vê se está bem assim. Então o intelecto, ele conheceria a quididade da coisa, abstrativamente. Ou seja, a quididade que existe, que é a essência de uma existência singular, o intelecto conhece essa quididade. Mas a abstração feita dessa coisa e da sua singularidade. Por isso que é um conhecimento abstrativo. Ele não conhece aquela quididade enquanto a quididade de uma determinada coisa e da sua singularidade. Ele não leva isso em consideração. Ele a apreende enquanto uma quididade abstraída, abstrata, abstraída do sensível, abstraída da existência, abstração feita da singularidade. Do Eduardo. O intelecto determina isso como um universal. O intelecto é que vai determinar isso como um universal. Diz o Duns Scott que ela é comum, que ela é indiferente. Do Eduardo também. Aproveitem, porque uma aula dessa aqui tem certas coisas que se eu falar, vocês vão achar que é, como é que se diz, batata, né? É garganta, mas não, eu tenho certeza que não. Está numa aula dessa aqui só na Europa. Só na Europa vocês vão encontrar alguém que se preocupe em trabalhar essas coisas. Dificilmente vão encontrar em outro, não é no Brasil não, em outro lugar. Só em Paris, talvez. Em certos mosteiros, né? Esses frades que mergulham nessas questões. Tá bem, Eduardo? Tá entendendo? Então nós temos o que? A faculdade, que é uma faculdade intuitiva, que é essa faculdade separada, tanto no ser como na operação da matéria, é um intelecto intuitivo. Temos a sensibilidade estando ligada à matéria, tanto pelo ser como pela operação, e o intelecto humano, sendo aquele que está ligado à matéria pelo ser, mas não pela operação. Mas o Tomás de Aquino, é aqui que vem a grande ponto da discórdia, o Tomás de Aquino crê que o intelecto, ele só pode ser, ele é movido pelo fantasma, não há dúvida quanto a isso. O Aristóteles já havia descoberto, vamos dizer isso, e o Tomás de Aquino confirma o Aristóteles. Ele diz: o intelecto humano só pode ser movido pelo fantasma. Ou seja, é preciso
é preciso que a sensibilidade dê o fantasma ao intelecto para que ele conheça. Mas ele abstrai, ele faz a abstração da existência e da singularidade. E o Tomás de Aquino diz que a natureza do intelecto é abstrativa, porque ele só é movido pelo fantasma. Ele não pode conhecer sem o auxílio do fantasma. Então Tomás de Aquino conclui de que a natureza do intelecto é abstrativa. O Duns Scott discorda e concorda. Ele produz um paradoxo. Ele diz: sim, eu concordo que o intelecto só possa ser movido pelo fantasma. Ele diz: mas isso é o estado atual em que o intelecto humano se encontra. Não quer dizer, nada pode nos levar a concluir que por ele, no estado atual, ser movido pelo fantasma, essa seja a sua natureza. É aqui a grande, vamos dizer, a grande surpresa que o Duns Scott introduz. Porque ao dizer isso, ele abre uma linha que é característica da sua teologia, da sua metafísica, de que o intelecto humano, ele é, por natureza, intuitivo. Ou seja, que ele é da mesma natureza que o intelecto angélico. O que quer dizer isso? Que ele é um intelecto que pode ser atualizado por uma singularidade independente do fantasma. Está bem como eu estou dizendo? Porque o intelecto do anjo é exatamente aquele que é atualizado pela singularidade, que é a essência do anjo, sem fantasma. Então, quando Duns Scott diz que o intelecto não é abstrativo por natureza, e sim intuitivo, ele diz: ora, por natureza, o nosso intelecto pode ser movido pela singularidade. É surpreendente o que ele está dizendo. Vê se estão entendendo que a singularidade que nos nossos conhecimentos nós abstraímos, ela, pela natureza do intelecto, é capaz de mover o intelecto. Mas o intelecto se encontra num estado de limitação. Essa limitação que o intelecto se encontra produz um obstáculo. Ela é entendida como um obstáculo, como aquilo que separa o intelecto da singularidade. Então nós só podemos conhecer, dizer que só se pode conhecer abstrativamente, é dizer que nós só podemos conhecer a partir da quididade. Está bem, Eduardo? Vê se está claro. Mas isso é um estado em que nós nos encontramos, porque a natureza do intelecto é ser movido pela singularidade. Porque olha só, o que isso introduz? Quando nós conhecemos Deus através de conceitos produzidos abstrativamente, e é o conceito de ser infinito, que é um conceito abstrato, que o nosso intelecto é capaz de produzir, não é isso que eu estou dizendo? Não foi isso que eu disse? O que o Duns Scott está nos explicando é que nós, no estado em que nós nos encontramos, nós não podemos conhecer Deus como Deus se conhece, ou como o bem-aventurado se conhece. Porque nós não podemos conhecer Deus enquanto a essência singular de Deus. Vê se está bem assim. Porque Deus, quando se conhece enquanto essência singular, ou na singularidade da sua essência. Vê, Eduardo? Isso daqui é um ponto que o Duns Scott não para de insistir. Sempre que ele fala de Deus, ele se refere a Deus como singular. Tá bem? Como uma natureza singular. Vê, Eduardo? Vê, Eduardo, tá bem? E quando ele diz que no estado em que nós nos encontramos, nós não podemos conhecer Deus face a face, é exatamente, nós não podemos conhecer Deus na sua singularidade.
Coisa que o bem-aventurado conhece. Ele conhece Deus na sua singularidade. Ora, se o bem-aventurado conhece Deus na sua singularidade, isso depende da vontade de Deus, mas depende também do intelecto do bem-aventurado ser capaz. Porque como é que o bem-aventurado poderia ver Deus face a face se o seu intelecto fosse de natureza tal que só o fantasma pudesse movê-lo? A não ser que Deus pudesse modificar o intelecto do bem-aventurado. E não é essa a posição do Scott. Ele diz, não, é porque o intelecto é por natureza capaz de conhecer intuitivamente. Então abre-se aqui uma questão. O intelecto é, para o Duns Scott, por natureza, intuitivo. A abstração é apenas um estado temporário e incômodo em que ele se encontra e que ele se esforça para sair desse estado. Se ele pudesse, ele ultrapassaria esse estado. Verdade. E o ultrapassamento desse estado seria recuperar a sua natureza decaída, a sua natureza antes da queda, vamos dizer assim, a sua natureza intuitiva, seria novamente a possibilidade do intelecto conhecer a singularidade. Ora, e isso torna-se de uma importância extrema num pensamento como o de Duns Scott, que levou a singularidade ao mais alto grau de positividade. Olha o que eu estou dizendo para vocês, ao mais alto grau de positividade, no sentido de que o Duns Scott entende a singularidade como tendo uma causa, um princípio positivo que a produz. Vê se vocês estão entendendo. Quando nós conhecemos um existente, vamos dizer assim, quando nós conhecemos a quididade de uma coisa material, nós não podemos esquecer que todo existente, toda coisa material é um indivíduo. Olha só, toda coisa existente que nós entramos em contato através da sensibilidade e fazemos um conhecimento por abstração, pelo intelecto, é um indivíduo. Tá bem? Mas isso o Aristóteles já sabia. O Aristóteles já sabia disso. Isso não é nenhuma surpresa para os filósofos. Mas a surpresa é quando Duns Scott nos diz que há um princípio positivo de individuação. De que, olha só, quando ele diz um princípio positivo de individuação, é que para ele a individualidade tem uma causa, ou há uma singularidade da essência. Mas quando nós conhecemos abstrativamente, essa singularidade escapa ao nosso intelecto. O fantasma, ele é real. Ele é o real porque o fantasma aqui é o fantasma da natureza, ou da quididade. Mas a quididade é aqui que está a grande contribuição do Scott. A quididade, ela é acompanhada de um princípio de individuação, que é o modo intrínseco da essência. Toda a essência, ela só se apresenta num modo intrínseco, ou numa determinada modalidade que a singulariza. Mas quando nós conhecemos, nós abstraímos a singularidade. Ou seja, o intelecto é incapaz de ser movido por essa singularidade. Ele é incapaz não na sua natureza, mas ele está limitado. Então, no estado em que ele se encontra, ele só pode conhecer através de quê? Do que é comum. Do que é comum. Da noção comum. Ele não conhece as coisas nas suas singularidades, mas ele conhece as coisas através das noções comuns. Da abstração. Quando Duns Scott faz uma distinção entre teologia do bem-aventurado
e a teologia do pecador, a diferença está exatamente aí. O pecador é aquele que atinge Deus através de um conceito abstrato, de uma noção comum. Ele não atinge Deus como Deus se atinge, e nem como o bem-aventurado atinge. Porque Deus se atinge com a sua essência, atualizando o seu intelecto, a sua essência singular, ou seja, Deus se conhece na sua singularidade. Tá bem? O bem-aventurado conhece Deus na sua singularidade, pela vontade de Deus. Tá bem? Agora, o pecador é aquele que só conhece Deus através da revelação ou das noções comuns. Vê se está bem, Eduardo. Ou não? Vê, seu Fredinho, como é que está essa? Olha, essa está... Oi? Você vê que está. O grande problema, que a grande limitação que nós nos encontramos é exatamente essa. Mas olha o que ele está nos dizendo, que a natureza do intelecto é intuitiva. Ou seja, que por natureza essa singularidade pode mover o intelecto. Mas no estado em que o intelecto se encontra, ela não move. Mas quando ele diz isso, ele está fazendo uma dupla afirmação surpreendente. Porque ele está dizendo não só que o intelecto é capaz de conhecer essa singularidade, como simultaneamente, inclusive é consequência uma da outra, que essa singularidade tem que ser em si mesma inteligível. Porque se ela não for em si mesma inteligível, como é que o intelecto poderia conhecê-la? Então, olha só, a singularidade, ela é inteligível em si mesma, mas no momento presente, ela não é inteligível para nós. E a essência do intelecto é conhecer esse inteligível. A natureza dele é conhecer o que é inteligível. Exatamente, é conhecer o que é inteligível. Então, se o intelecto tivesse na posse total da sua natureza, vamos dizer, da sua potência, o que ele poderia conhecer? Ele conheceria a essência na sua singularidade. No estado em que ele se encontra, ele conhece a essência enquanto comum, não na sua singularidade. Vê se está vendo, Então o que nós perdemos é o quê? A singularidade. Mas a partir de agora, nós já não podemos dormir mais como antes, porque agora surgiu alguma coisa que nos força a pensar. É a singularidade. Está claro o que eu estou dizendo? É essa singularidade que acompanha necessariamente a essência. Que o Duns Scott criou um conceito para designá-la, que é o que ele chama de esseidade. Vê se está bem, Eduardo? Esse conceito de esseidade que o Duns Scott foi quem criou, inclusive, se você procurar pode ser que os grandes dicionários de latim tenham, mas nos vagabundos você não encontra. Esseitas ou esseidade. No vocabulário de filosofia você encontra. E eles dizem, é um termo, uma noção criada por Duns Scott. Está bem o que eu estou dizendo? O que é essa idade? O que é que Duns Scott chama de essa idade? É o princípio de individuação. E aqui há uma sutileza, mas que é muito importante. O que Duns Scott chama de esseidade não é propriamente o indivíduo. Ou seja, esseidade e individualidade não é a mesma coisa. Existe um filósofo chamado André Lalande, ele escreveu um vocabulário de filosofia, vê o nível, né, para um filósofo que escreve um vocabulário de filosofia, o domínio que ele tem que ter. Ele tem que colocar ali os conceitos, pelo menos os conceitos mais importantes, fundamentais da filosofia. E ele coloca lá, tem um pequenininho, mas tem lá o conceito de esseidade. E ele puxa uma nota
e mostra certos críticos que, falando, né, certos filósofos, certos historiadores da filosofia, que se detiveram, que estudaram essa noção de essa-idade. E alguns deles dizem que seria melhor traduzir essa-idade por individualidade. E o Lalande diz que há um equívoco aí, porque o que Duns Scott fazia, toda a questão de distinguir era exatamente a essa-idade da individualidade. Entenda-se o seguinte: por individualidade nós entendemos o indivíduo e as propriedades que esse indivíduo tem, sejam elas únicas ou não. Ou seja, propriedades que ele pode inclusive ter em comum com outras. Agora, a essa-idade é o que individua, é o princípio de individuação. Quando Duns Scott introduz essa noção, ele está nos dizendo que a individualidade não é um resultado da matéria. Que uma essência se individualiza não é porque uma forma que é imaterial se atualiza numa matéria, mas é porque a individualidade, ou o princípio de individuação, melhor dizendo, ele acompanha a essência. Está claro o que eu estou dizendo? Porque veja só, se o princípio de individuação estivesse na matéria, não teria nenhuma sustentação dizer que um anjo e Deus são singularidades, são essências singularizadas, porque eles são imateriais. Então esse princípio de individuação, ou a causa da singularidade, não está na matéria. Está bem como eu estou dizendo? Mas ele também não é a forma, mas ele é aquilo que acompanha a forma ou a essência, porque ele é o modo intrínseco da essência. Olha, vamos ver, hein? Essa-idade antes eu não entendi como é que você chama a última diferença. Que é a mesma coisa, é outro nome, última diferença da forma. Exatamente, última diferença da forma, ou essa-idade, ou princípio de individuação. É isso mesmo. Porque ela é a diferença individuante, é a diferença que individua. Quando nós conhecemos abstratamente, o que ocorre? Que operação se dá? Nós conhecer abstratamente é apreender o gênero e a diferença específica. Conhecer a essência de alguma coisa é conhecer o gênero e a diferença específica. Está claro, Eduardo? O gênero e a diferença específica constituem o que os filósofos chamam de definição. É o que define. E definir é exatamente você dar a essência. Quando eu digo que a essência é o gênero e a diferença específica, eu apreendo a essência como comum. Porque o gênero e a diferença específica são comuns a muitos indivíduos. Está bem assim? Olha só, o gênero e a diferença específica são comuns a muitos indivíduos. E o Duns Scott introduz a diferença individuante, alguma coisa que é positiva e que é a causa da individuação. Quando ele diz que Deus é uma essência singular, ou a singularidade da essência de Deus, o que ele está dizendo é exatamente que toda a essência, ela se apresenta como singular, porque há um princípio de individuação que é a causa da individualidade. Vê, Eduardo, também. É o que singulariza. Vê se está claro. Então, conhecer o indivíduo seria conhecer esse princípio de individuação, ou essa essa-idade. Se nós só podemos conhecer o indivíduo, tá bem como eu estou dizendo? Se nós
se o intelecto puder manejar essa idade, se essa idade for capaz de atualizar o intelecto humano. Essa idade é uma ideia singular. É o que diferencia uma essência de todas as outras. E ela é diferente de todas as outras. É o que a torna singular. O intelecto pode conhecer essa diferença. Por natureza pode. Por natureza pode. Porque ele é movido por natureza à singularidade. Move o intelecto.